Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. A polícia segue em busca dos homens que assaltaram uma padaria no bairro Colinas. Eles levaram o dinheiro que tinha no caixa e também de um cliente. O crime foi hoje de manhã. Segue internada em estado grave em Rio Preto uma das vítimas do acidente que envolveu um ônibus e uma moto nesse fim de semana em Valentim Gentil. E teve muita cultura em Votuporanga. Cerca de 34 mil pessoas aproveitaram a programação da virada cultural, distribuída em 3 palcos, entre as atrações Strike. E também vamos mostrar como foi a oficina gastronômica da Unifev no Festival de Outono. É de dar água na boca. O TVU Jornal está no ar. E começamos essa edição do TVU Jornal falando de mais um assalto registrado aqui em Votuporanga. A Polícia Civil está investigando e em busca dos ladrões. Tudo aconteceu hoje de manhã. 3 homens, um deles armado, invadiu uma padaria que fica na Avenida Pedro Madri Sanches, no Colinas. Eles conseguiram levar todo o dinheiro do caixa e também de um cliente. E nos últimos dias, Votuporanga tem registrado alguns casos de roubo. Tivemos agora em maio 2 pessoas que foram abordadas no centro da cidade, um açougue da Avenida 9 de Julho e também um posto de combustível que fica na rodovia Euclides da Cunha. Esses casos ainda não estão nas estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública na sexta-feira. Segundo os dados, Votuporanga teve de janeiro a abril 445 furtos e 22 roubos. Foram 3 homicídios dolosos quando há intenção de matar e 3 homicídios culposos por acidente de trânsito, além de 218 pessoas que ficaram feridas em acidentes. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos 4 primeiros meses, a cidade também registrou 5 estupros e 33 furtos de veículos. O levantamento aí da Secretaria revelou ainda que 167 pessoas foram presas de janeiro até abril aqui em Votuporanga. E o mês que teve mais furto foi em março. Olha, Votuporanga teve muita cultura nesse fim de semana. Foi teatro, música, artes plásticas, enfim, muitas opções. A 3ª edição da Virada Cultural Paulista em Votuporanga levou cerca de 34 mil pessoas para 3 cantos da cidade. 24 horas de cultura, muita cultura. Em Votuporanga, a programação foi dividida em 3 espaços. No centro de convenções, o público assistiu espetáculos teatrais. No Centro de Cultura da cidade, exposições como essa de artes plásticas que retratam um pouco da cultura mineira. Já que na Concha Acústica, o palco foi reservado para os shows. Entre as atrações, nomes conhecidos como César e Paulinho, Trio Virgolino, Projota e Strike. Essa é a 3ª vez que a virada cultural é promovida em Votuporanga. Uma oportunidade de estar apresentando não só a diversidade dos artistas, né, e das linguagens diferentes em termos de estado de São Paulo, mas também agregar a programação local no palco paralelo, que é o Centro de Cultura e Turismo. Então, assim, é muito importante que a gente consiga manter essa parceria com o governo do estado, justamente para garantir que as pessoas conheçam o que está sendo, que está em circulação no estado, o que está sendo produzido e discutido tanto em artes quanto em manifestações artísticas. E tudo isso é possível porque o artista está ali, bem próximo do público. Dá para bater um papo, conhecer um pouco melhor as ideias que estão na cabeça de quem ajuda a disseminar a cultura por aí. Eu não fiz muita coisa na minha vida, né? Eu não consegui uma formação acadêmica, estudei muito pouco. E chegou um dia eu resolvi, falei, olha, quer saber, eu vou ser artista plástico. E eu já tinha essa tendência, essa vontade. E um dia eu me tranquei, eu falei, quer saber, eu comecei a estudar e trabalhar só em cima de desenhos das crianças. E sem a virada nada disso poderia estar acontecendo, e ninguém poderia estar tendo acesso a essas histórias, então é bom refletir, né? No domingo, os fãs de Strike foram ao delírio. A banda mineira foi uma das últimas a subir no palco da Concha Acústica e com um show ainda mais especial. Afinal, o encontro aqui marcou o começo da turnê de despedida. A gente está esse ano entrando em ato.
por tempo indeterminado. A gente vai direcionar para outros projetos coletivos, projetos solos. Mas daqui a um tempo a gente vai voltar, é um hiato. A gente não vai acabar, a gente vai voltar na hora certa. E agora é uma fase dos shows de despedida que está sendo demais. É muito um momento nostálgico. Mas está sendo muito legal, reaproxima muita galera que acompanhou o strike no começo, pra gente está sendo demais. Teatro, artes plásticas, música, tudo isso foi um presente e tanto para quem tirou o fim de semana para curtir cada atração. Eu quero vir nas peças, eu quero ir no show do Projota. Eu acho super bacana, né? Uma possibilidade das pessoas ver grandes eventos, grandes atrações, seja no teatro, na música, no circo, na dança. E algo que está aí nas grandes cidades e vem para uma cidade que de fato, Votuporanga, uma cidade de porte médio, mas que proporciona aí grandes trabalhos para o público acessar, assistir, compartilhar. Realmente foi muito bom, viu? E ainda falando aqui de Votuporanga, os vereadores participam nesse momento da 19ª sessão da Câmara. Agora eles fazem uso da tribuna, onde falam sobre alguns assuntos. Daqui a pouco vão analisar a pauta de hoje, que está previsto aí 9 projetos. 2 são de autoria de vereadores, o que prevê a denominação da atual projetada 30 do Residencial Figueira para a Rua Benedito Paulino Cordeiro. Esse é do vereador Meidão. E também do vereador Vartão, que dá título de cidadão votuporanguense para o senhor Reinaldo Carneiro Bastos. Já da prefeitura são os outros 7, entre eles o que destina R$680 mil para campeonatos esportivos, R$530 mil para a manutenção do Departamento de Obras, de campeonatos esportivos e de atividades do trânsito. Os vereadores também vão analisar o projeto que trata sobre a alienação de lotes do município doados para o CDHU, para que seja construído um conjunto habitacional em Simonsen. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha amanhã aqui na TV Unifev, a partir das 7h30 da noite. E uma pessoa ficou ferida levemente no início da tarde, depois que o veículo que ela estava ter capotado na estrada do 27. A informação que temos é que o carro saiu da pista e ficou enroscado em uma árvore, com as rodas para cima. Os bombeiros foram no local, mas a vítima acabou recusando atendimento e agora a polícia vai tentar entender o que de fato aconteceu. Vamos agora falar da região, porque em Auriflama, um pai atropelou o filho hoje de manhã na garagem da casa da família. Angélica, como que essa tragédia aconteceu? Boa noite. Boa noite, Wender. O pai disse para a polícia que não viu que o filho estava perto do veículo. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Muito abalado, o pai também precisou de atendimento médico. Em Rio Preto, um mecânico bateu na traseira de um carro e de uma moto. Segundo a polícia, ele estava embriagado e sem carteira de habilitação. O mecânico confessou à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e foi detido. Ele vai responder em liberdade por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção do veículo. Amigos e familiares lamentaram a morte do piloto e do empresário que estavam em bimotor que caiu na propriedade rural em Coxim. Tudo aconteceu quando a aeronave precisou fazer um pouso de emergência numa fazenda e acabou atingindo uma árvore e explodiu. Os corpos chegaram hoje de manhã em Araçatuba. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Muito obrigado, Angélica. Até amanhã. E no próximo bloco a gente continua falando da região. Está internada na UTI do Hospital de Base uma das vítimas do acidente desse fim de semana em Valentim Gentil. Ela foi a que ficou debaixo... Voltamos com o TV O Jornal. Está internada em Rio Preto a mulher de 40 anos, que é uma das vítimas daquele acidente que teve em Valentim Gentil e que envolveu um ônibus e uma moto. As imagens impressionam. O acidente aconteceu na Avenida Alberto Livramento, entre a Avenida Eduardo Vicente e a Rua Nair Pereira, no bairro Monte Belo. Segundo o boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Militar de Valentim Gentil, o condutor do ônibus vinha no sentido bairro Bem-te-Vi ao Monte Belo quando acabou batendo na motocicleta. Ainda segundo o boletim, o motorista do ônibus chegou a parar na sinalização de pare, mas diz não ter visto a aproximação da moto. Com o impacto, um dos ocupantes da moto foi jogado debaixo do ônibus. Esse vídeo mostra as vítimas
sendo socorridas pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros de Votuporanga e também pela Defesa Civil de Valentim Gentil. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga. O acidente aconteceu no sábado por volta das 2h30 da tarde, bem nesse ponto aonde nós estamos. Os moradores aqui da Redondeza ficaram assustados com a cena que viram. O rapaz estava jogado na grama e a moça estava debaixo das rodas do ônibus. E foi muito assustador. A PM não quis falar com a gente sobre o acidente e o delegado da Polícia Civil, responsável pela investigação, não estava na cidade. Sobre o estado de saúde da mulher de 40 anos, a assessoria de imprensa do HB disse agora à tarde que ela continua na UTI em estado grave, está sedada e entubada, sem previsão de alta. E a conta de energia do mês que vem, enfim, vai chegar um pouco mais barata. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica informou na sexta que a bandeira tarifária será verde. Em abril e maio, ela ficou vermelha, no patamar 1. E por isso, nós pagamos R$ 3,00 por cada 100 kW consumidos. E olha, quem gosta de inovar na cozinha participou do 7º Festival Gastronômico de Outono de Votuporanga. A Unifev promoveu algumas oficinas gastronômicas, onde o pessoal pôde montar pratos de dar água na boca. Afinal, carne, farofa e outras delícias da nossa culinária vão muito bem, né? O curso foi realizado no Laboratório de Práticas Gastronômicas da instituição. Reuniu profissionais da área e também alunos. O objetivo era passar técnicas de manipulação de carnes, cortes comerciais e nobres. O profissional que sabe manipular a carne, né, de maneira correta é um grande diferencial. Haja vista que ele consegue adquirir produtos nos frigoríficos e assim ele consegue manipular e extrair um corte com maior qualidade, com maior valor agregado. A professora e os alunos sabem bem, viu? Que um chefe, ele precisa ter esse conhecimento de cortes, precisa ter essa sabedoria, conhecimentos de carnes e tudo, principalmente bovino, suíno e aves. O curso ainda buscou oferecer aos participantes o conhecimento teórico e prático para o manuseio correto de determinadas peças de carne. É uma área que está crescendo demais, o curso de gastronomia está tendo uma procura muito grande, nós estamos com uma demanda muito grande na cidade e tornar profissionais qualificados é essencial. E hoje a área de manipulação ela está crescendo muito, porque nós precisamos de profissionais que tenham essa, vamos dizer assim, essa qualificação, esse diferencial. Hoje de manhã o público aprendeu um pouco mais sobre pratos como farofa de costela, ragu de costela bovina, hambúrguer caseiro e kafta de carne. Já agora à tarde o encontro acabou agora há pouco, teve fraldinha recheada, espeto fácil de cupim, popetone, paleta ao alho caramelizada e acém jamaicano. Um pecado falar disso nesse horário, né? Daqui a pouco vem a janta. E o curso de Direito da Unifev está promovendo durante esse mês de maio uma campanha do agasalho. Se você tem em casa alguma roupa, pode ajudar nessa atitude solidária e essas doações podem ser entregues lá no Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição, que fica na cidade universitária até sexta-feira. Você pode doar além de roupas, calçados, agasalhos e cobertas, com o intuito aí de suprir as necessidades de famílias e pessoas carentes de Votuporanga. As doações serão destinadas para entidades beneficentes do município. Estamos contando com a sua participação. E depois de um dia com clima bem ameno, típico de outono, né? Nas próximas horas as temperaturas devem cair. Se você está saindo de casa agora, é bom levar um casaco, porque a previsão é que os termômetros fiquem em torno dos 22 graus até as 11 da noite. E o tempo amanhã deve ser bem parecido com o dessa segunda, viu? Boa noite, Wender. Boa noite a todos. O tempo segue estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo. Na capital, a terça-feira promete ser de sol com muitas nuvens de manhã, com possibilidade de garoa à tarde. À noite, o tempo permanece fechado. Os termômetros devem registrar mínima de 17 e máxima de 22 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva. As temperaturas vão de 18 a 28 graus. Aqui em Votuporanga, os termômetros devem ficar em torno de 17 graus de manhã e não tem previsão de chuva durante o resto do dia. E os termômetros podem alcançar os 30 graus. Amanhã eu volto, até lá. Até amanhã, Inaê. Boa noite. E você em casa, tem gato, cachorro, pássaro de estimação? Você sabia que já tem cartório no Brasil emitindo documento de identidade dos bichos?
Essa história a gente traz já no próximo bloco. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou nesta segunda-feira 900 bilhões de reais em tributos acumulados aí pagos pelos brasileiros desde o início do ano. O valor é referente à arrecadação de todos os impostos, taxas e contribuições que vão para a União, para os estados e também para os municípios. Já nós, votuporanguenses, pagamos mais de 24 milhões de reais, é muito dinheiro, né? E você em casa, tem algum bichinho? Já pensou em registrá-lo? Pois é, cartórios brasileiros estão emitindo um documento de identidade para os animais de estimação. O serviço é útil para várias situações, como viagem e fuga dos bichos. Assim como a personagem de Machado de Assis, o nome dessa cadelinha é Capitu. Fernanda decidiu registrar o nome em cartório e o que motivou a decisão foi um episódio em que a cachorrinha tentou fugir. Por sorte, ela ainda estava por perto e aí a gente conseguiu resgatar. Mas aí ficou aquele receio, né? Se acontecer de novo, será que a gente consegue resgatar tão rápido? Né? Então, por isso eu resolvi registrá-la. Esta intermediária de cartório, uma espécie de franquia em Madureira, na zona norte do Rio, faz o registro de animais de estimação. O documento ganhou o apelido de IdentiPet. Qualquer bicho com a domesticação permitida por lei, e em alguns casos também pelo IBAMA, pode ter um IdentiPet. O registro fica pronto em 24 horas e pode ser útil em diversas situações. Perda, né, e fuga do pet em viagens facilita bastante e tem muitos clientes que procuram também para colocar o sobrenome da família, né? Esse é o caso da Regina. A Luna foi o primeiro animal da família a ganhar, além do nome, um sobrenome. No registro é Luna Sampaio. É a filha, ela faz parte da família, todas elas fazem parte da família. Nos lares brasileiros já existem mais cachorros do que crianças. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE de 2013. Na ocasião, o país tinha cerca de 45 milhões de crianças de 0 a 14 anos e mais de 52 milhões de cães nos domicílios. Em 44% das casas, havia pelo menos um cachorro. O registro dos animais pode se tornar no futuro uma ferramenta para combater crimes de maus-tratos, já que a identificação dos bichos traz também informações sobre o dono. No caso de divórcio, o IdentiPet é uma segurança para o animal, mas a guarda é uma decisão que cabe ao juiz. O magistrado vai observar a situação do animal, o que é melhor para o animal. Então, um ambiente sadio, condições de mantê-lo financeiramente, condições de afinidade. Então, ter o certificado de propriedade do animal não é garantia da concessão da posse desse animal. Aqui em Votuporanga, o cartório ainda não faz esse tipo de registro. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje é segunda-feira. Esse final de semana nós tivemos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Clássicos: Vasco da Gama 3, Fluminense 2, São Paulo 2, Palmeiras 0, Vitória 0, Coritiba 1, Atlético Mineiro 2, Ponte Preta 2, Santos 0, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1, Atlético de Goiás 0, Corinthians 1, Sport 4, Grêmio 3, Botafogo 1, Bahia 0. E hoje nós temos o jogo da Chapecoense contra a equipe do Avaí. Vamos começar falando do jogo do São Paulo contra o Palmeiras. O São Paulo foi melhor, não perde há 15 anos do Palmeiras no Morumbi. O grande destaque desse jogo foi o Lucas Prato, com um gol, com assistência. O Rogério Ceni conseguiu armar o São Paulo com 3 zagueiros de uma forma que não sofresse pressão do Palmeiras. E seguiu-se assim, então, mais um tabu que o Palmeiras não conseguiu quebrar. Ontem nós tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Santos na Vila Belmiro. O Santos não desenvolveu o seu melhor futebol, não teve Lucas Lima, o seu principal jogador ali no meio-campo, e por isso não criou. Se ele não criou, a bola não chegou para o Ricardo Oliveira, e aí o Santos teve muita dificuldade para chegar no gol do Cruzeiro, e aí Thiago Neves entrou no segundo tempo, decidiu o jogo para a equipe da Raposa do Mano Menezes.
Já o Corinthians jogou fora de casa contra a equipe do Atlético Goianiense, venceu por 1-0, aquele jogo do Corinthians amarrado, o jogo preso, o Corinthians só esperando o Atlético Goianiense no contra-ataque, a equipe de Goiás muito frágil, não conseguiu atacar o Corinthians. É certo que o Cássio continua em boa fase, fez algumas poucas defesas no jogo, mas o Corinthians é aquela, 1-0 é goleada e com isso a equipe do Carille segue aí na liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, com a diferença no Cruzeiro, que também tem 7, só que o Corinthians tem menos cartões amarelos do que a equipe do Cruzeiro. Ainda no G4 com 6 pontos a gente tem a equipe do Coritiba e do Grêmio também com 6 pontos, então esse é o G4. Na parte de baixo a gente tem o Avaí com 1 ponto, Vitória, Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense com nenhum ponto ganho na lanterna do campeonato. Essa foi mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Final de semana que vem, a 4ª rodada. E amanhã eu estou de volta para falar mais de futebol aqui no Futeblock, tá certo? Grande abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. E o TV Jornal segunda edição também volta amanhã. Lembrando que às 8h15 da manhã você confere aqui na TV Unifev e também pelo Face e Rádio Unifev o Jornal da Manhã, com as primeiras notícias dessa terça-feira. Bom descanso. Tchau, tchau.